Pessoal, vamos continuar aqui a resolução das questões, né? Sobre propriedades periódicas. Questão 17 diz que um elemento que tem raio atômico grande e pequena energia de ionização provavelmente é um... Olha só, se ele tem raio atômico grande, mas tem energia de ionização pequena, esse elemento provavelmente, pela dica aí, ó, pela dica, é um metal. Por quê? Porque tem energia de ionização pequena, tá? Então, os metais, eles são, dentre a classificação dos elementos, aqueles que vão ter as menores energias de ionização, tá? Ou seja, vão ser mais fáceis de arrancar um elétron na última camada, tá certo? Então, 17, letra A. 17, letra A. Questão 18, massa atômica, densidade, ponto de fusão, volume atômico, raio atômico e calor específico são propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos. Constituem propriedades periódicas. Quais dessas, pessoal? Vamos lá. Não vamos nos ligar nas afirmativas, e sim aqui em cima. Eu vou passar o mouse em cima, ó. Olha só, a massa atômica, ela não é uma propriedade periódica. Por quê? Porque ela sempre aumenta com o aumento do número atômico. Então, massa atômica, ela é crescente. Se ela é crescente, então ela não é periódica, tá? A densidade, ela é uma propriedade periódica, porque ela varia nos períodos, tá? E ela também varia nos grupos. Como é que funciona a densidade? É difícil você decorar, ficar pensando numa decoreba. O que eu gosto de dizer é o seguinte, os elementos mais densos são aqueles metais de transição, né? São os elementos mais densos. Então, se você lembrar que os elementos metais de transição estão no centro da tabela, é só lembrar que a densidade ela vai aumentar nos períodos da extremidade para o centro, tá? Então, lá no centro ali estão os elementos mais densos, que são ósmio, o mais denso, irídio, tá? Aí nós temos outro como o ródio, o ferro é bastante denso. É aqueles elementos ali, tá certo? É uma propriedade periódica, a densidade. Nas famílias, ela tem uma variação um pouco esquisita nas famílias, tá? Nas famílias, a densidade ela vai aumentar com o aumento da massa, tá bom? Então, isso vamos dizer assim, normal? Sim, é normal. É normal porque, como a gente sabe que a densidade é a relação massa-volume, então se eu aumenta a massa, aumenta a densidade. Entretanto, a gente também vê que nas famílias, quando você desce, né, você também aumenta o volume, tá certo? Então, por isso que eu digo, é esquisito, entretanto, o efeito do aumento da massa se sobrepõe ao efeito do aumento do volume, tá bom? Então, nos grupos ou famílias, a densidade aumenta de acordo com o aumento da massa, ou seja, de cima para baixo, tá certo? O ponto de fusão é uma propriedade periódica, tá? O ponto de fusão é uma propriedade periódica, sim. Os elementos com maior ponto de fusão, via de regra, são aqueles que têm a maior densidade, tá? Via de regra, são os que têm a maior densidade. Isso só se inverte. Aí tem uma decoreba que eu não gosto muito que caia, né? Eu não gosto quando cai isso no Enem, nem no vestibular. Quanto maior a densidade, maior o ponto de fusão. Só que isso se inverte nos metais alcalinos, tá? O volume também é uma propriedade periódica, o raio também é. O calor específico não é, tá, pessoal? O calor específico depende da massa atômica. Então, quanto mais a massa, quanto maior a massa, maior o calor específico. Então, são propriedades periódicas, a letra D, densidade, ponto de fusão e volume atômico. Então, na questão 19, nós temos a seguinte pergunta. Pela posição ocupada na tabela periódica, qual dos elementos é o mais denso? Essa é uma pergunta que se torna muito fácil, né? Porque nós sabemos, já de ter comentado antes, que os elementos mais densos são os metais de transição e aqueles que estão no centro da tabela periódica, tá? O elemento mais denso, a gente já sabe que é o elemento ósmio. Então, aqui, letra B.
Questão 20. Considere os seguintes átomos neutros. Letra A, 18 elétrons, é o átomo A. Letra B, o átomo B com 17 elétrons. E o átomo C, 11 elétrons. E o D, com 2 elétrons. A que família pertencem? Bom, esse é o tipo de questão que você vai resolver sem a tabela periódica, eu acredito, né? Que seja esse tipo de questão, que a FUVEST não está oferecendo, nesse caso, a tabela periódica, tá? FUVEST é o vestibular, um dos mais tradicionais do Brasil, tá, pessoal? Em São Paulo, seleciona estudantes para as diversas universidades federais de São Paulo. O estado de São Paulo tem diversas universidades federais. Tem a Universidade Federal de São Carlos, tem a Universidade Federal de São Paulo, né? Que fica na cidade de São Paulo mesmo, tá? Tem diversas universidades federais. Então, a FUVEST, ela seleciona os estudantes através de um vestibular unificado, chamado FUVEST, tá certo? Tem a UFABC, que é a Universidade Federal do ABC Paulista, tá? E outras universidades. Então, aqui no caso, seria o momento que o vestibular não oferece a tabela periódica. Como é que você faz? Distribui os elétrons. Então, o átomo A. Quando você distribui o átomo A, que tem 18 elétrons, vamos pegar aqui emprestado uma distribuição eletrônica modelo, tá? Então, vou pegar aqui emprestado uma distribuição modelo e vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, quem é que seria esse átomo A? Esse átomo A com 18 elétrons seria aqui o átomo A, né? E aí nós temos um S2, 2S2, 2P6, pronto, aqui, ó. Aqui teríamos a distribuição do átomo A. 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Então, esse átomo estaria no grupo dos gases nobres. Então, o átomo A seria um gás nobre, ok? Átomo A é um gás nobre porque ele tem camada fechada aqui, terminando com 8 elétrons. 17. O átomo B com 17 elétrons. Que elemento seria esse, o átomo B? Tá? Então, aqui só para completar, a que família pertencem, respectivamente? Então, a que família pertencem? Então, vou só colocar aqui, ó, gases nobres, é o átomo A. O átomo B, como ele teria aqui número atômico 17, ou 17 elétrons, né? A gente julgando ser um átomo neutro, ele ia terminar aqui em 3p5, tá? Então, ó, terminando aqui em 3p5. Então, esse elemento aqui, o B, a gente vai ter 2, 4, 10, 12, 17, tá? Então, esse elemento, ele está aqui, ó, no terceiro período, tá bom? Terceiro período, e a família dele é a família dos halogênios. Ele é um elemento que termina com subnível P, tá? E a sua família é a família dos halogênios. Então, o elemento B, ele é um halogênio. O elemento C com 11 elétrons, então, se eu quero saber o elemento C com 11 elétrons, eu vou aqui e paro em 3s1, tá? Então, estou aqui parando aqui em 3s1, 2, 4, 10, 11, elemento do terceiro período, terminou com um elétron, tá? Terminou com um elétron, terceiro período, família 1. Grupo 1, quem é o grupo 1? Grupo 1, esse elemento é um elemento metal alcalino. Metal alcalino, tá ok? Ok, todos aqui por enquanto elementos representativos. E o elemento D com dois elétrons, esse aqui está mais fácil ainda, né? Esse elemento D com 2 elétrons é um elemento gás nobre, né? Camada fechada, um elemento gás nobre. Então, aqui só é responder que é um gás nobre, tá? Se a gente fosse falar em elemento de verdade, a gente falaria aqui que o elemento A representa o argônio, o elemento B seria o cloro, o elemento C seria o sódio e o elemento D seria o hélio.
Coloque-os em ordem crescente dos potenciais de ionização. Quais deles é mais fácil tirar o elétron? Com certeza o mais fácil de tirar o elétron, com certeza, o mais fácil de todos eles de tirar o elétron é o elemento sódio, tá, pessoal? Que no caso aqui é representado, no caso aqui ele vai ser representado pelo elemento C, o elemento C. Esse elemento C é, com certeza, o mais fácil de se retirar o elétron, tá? Então, em ordem crescente, o elemento C vai ter que ter o menor potencial de ionização. Depois nós temos aqui uma disputa entre os elementos A e B, só que o elemento B é um halogênio, tá? Então, o halogênio vai ser mais fácil de tirar um elétron do que o A, e o A mais fácil do que o D, tá? Então, como é que seria isso, Marcelo? Vamos lá, vamos aqui explicar. O elemento C é o metal alcalino, tá? Elemento mais fácil de tirar o elétron, ok? Depois teríamos o elemento B, que é o halogênio, tá? Aí nós temos a disputa final entre dois gases nobres, tá? O gás nobre com 18 elétrons e o gás nobre com 2 elétrons. O gás nobre com 18 elétrons é mais fácil de tirar o elétron do que o que tem 2 elétrons. Por quê? Por conta do raio, tá? Então, o átomo A viria na sequência, mais difícil de tirar o elétron do que o B. E, por último, o átomo com maior dificuldade de tirar um elétron seria o átomo do elemento D, porque ele tem apenas 2 elétrons, é o menor, então a dificuldade seria maior, tá? Então, essa é a ordem crescente dos potenciais de ionização. Só para a gente também não esquecer e lembrar das alternativas que já marcamos, ó, a gente tem aqui a questão número 17, foi a letra A. Questão número 18 foi a letra B, tá? Tá aqui a letra B de beijo. E questão número 19, de novo foi a letra... Opa, tá querendo aqui bagunçar. Deixa eu organizar aqui. De novo foi a letra B, tá bom? Então, essas aqui foram as alternativas que até agora marcamos, tá? E aqui a resposta, gás nobre, tal, que família pertencem. E aqui a ordem crescente dos potenciais de ionização. Então, aqui, ó, só ajeitando mais uma vez aqui. Tá certo? Ok. Vamos voltar para terminar. Questão número 21. Descreva a variação da densidade na tabela periódica. Eu acho que essa é uma pergunta que não deveria nem estar aqui, né? Mas posso resumir o seguinte. A densidade na tabela periódica, ela vai variar da extremidade para os centros, né? No caso, para o centro. Então, os metais de transição são os mais densos. Então, nos períodos da extremidade para o centro. E nas famílias, ela varia, ela aumenta com o aumento da massa, tá? Quanto maior a massa, maior a densidade. Então, ela varia de cima para baixo, tá bom? Mas eu não vou escrever, eu acho que isso é uma questão que a gente pode simplesmente olhar para a tabela e entender, tá? Não precisa escrever. Questão 22. Dentre os elementos de cada conjunto, qual possui a menor e a maior densidade? Bom, vamos lá. Aqui nós temos rênio, ferro e selênio, tá? De cara, pessoal, rênio, ferro e selênio. Esse é o tipo de questão que você não vai decorar, que você vai precisar da tabela periódica. Então, vamos aqui abrir uma tabela periódica, tá? Porque esse é o tipo de questão que você não adianta você decorar, tá bom? A gente precisa ter o auxílio da tabela periódica para poder responder. Então, vamos lá. Ó, então, aqui abrindo nossa tabela periódica, nós temos, ó, rênio, tá? Ele envolve aí na questão o rênio, tá aqui, ó, o ferro e o selênio. O selênio já está fora, o selênio já é carta fora do baralho aí, não vai estar entre os elementos
mais densos da tabela periódica. O selênio aí é o menos denso, tá? O selênio é o menos denso. Quem é o mais denso entre ferro e rênio? Com certeza é o rênio. O rênio está aqui ao lado do ósmio, está aqui no centro da tabela, indo para baixo, né? Ó. Então, o rênio é o mais denso. Então, naquela questão lá, quem são o maior e o menor? O maior vai ser o rênio. Então, o rênio é o maior e o selênio é o menor. Então, você vai gravar aí, tá certo? Respondendo o seu. Rênio o maior e selênio o menor. Na letra B. Na letra B, iodo, zinco e níquel. Olhando para a tabela periódica, iodo, zinco e níquel. Então, olha, tá aqui o iodo, estão aqui zinco e níquel. Então, aqui está mais fácil da gente descobrir, né? O mais denso aqui, o mais denso é o níquel, tá? E o menos denso é o iodo. Níquel está mais ao centro da tabela, é mais denso do que o zinco. E aqui nós temos o iodo como menos denso, tá certo? Então, níquel e iodo. E na questão, na letra C, bário, cobalto e ouro. Tá? Bário, cobalto e ouro. Vamos para a tabela, dá uma olhadinha, né? Ó, o ouro está aqui, com certeza é o mais denso, tá? E o bário está aqui. O bário está aqui, é o menos denso, tá? Cobalto está na posição intermediária. Então, mais denso ouro, menos denso bário. Tá certo? Nessa letra C. E na letra D, estrôncio, manganês e vanádio. Vamos lá para a tabela. Estrôncio já está aqui, ó, carta fora do baralho. Manganês e vanádio, tá? Manganês está mais ao centro aqui, manganês é mais denso do que o vanádio, tá? Então, manganês é o mais denso e o estrôncio é o menos denso, ok? Então, manganês mais denso, estrôncio menos denso. Questão 23. Associe aos períodos 3, 4 e 5 os seguintes elementos, sabendo que pertencem ao mesmo grupo. Então, olha só. X, Y e Z pertencem ao mesmo grupo, só muda o período. Como eles pertencem ao mesmo grupo, galera, então é de se esperar que o que for do quinto período, ele vai ter maior massa. Como ele vai ter maior massa, ele vai ter maior densidade. Então, o elemento X é o que está no quinto período. Então, eu vou aqui pegar emprestado aqui. Pegar emprestado aqui uma letrinha qualquer. Vou pegar esse Z aqui emprestado para colocar aqui, tá? E dizer que esse elemento X é o que está no quinto período, tá bom? Por quê? Porque ele tem a maior densidade, então ele está no período mais abaixo. Quem tem a segunda maior densidade é o que está no quarto período, que vai ser o elemento Z. Tá? O elemento Z, chegamos aqui, ó. O elemento Z, ele está no quarto período. E automaticamente o elemento Y, que é o que tem a menor densidade, está no terceiro período. Tá certo? Então, quanto maior a densidade, quer dizer que tem a maior massa, então quer dizer que está no período mais abaixo na tabela, tá bom? Questão 24. A densidade de três elementos segue a ordem x maior que y maior que z. Então, x é o maior de todos, certo? E z é o menor de todos. Então, preste atenção. Qual deles está no grupo 16 e terceiro período? Galera, o grupo 16 é um grupo formado por elementos não metálicos, né? Preferencialmente não metálicos, tá? Enxofre, selênio, telúrio, tá? Então, o polônio é um metal, mas a maior parte são elementos não metálicos. Então, como se trata de elementos não metálicos, mais à direita da tabela, então a gente tem aqui uma menor densidade. Então, a gente pode afirmar que aqui nós temos
o elemento Z, tá? O elemento Z é esse que está aqui, tá bom? Esse que está aqui é o elemento Z. E que está no grupo 7. Presta atenção, ó, ele fala grupo 7, não é 17. Grupo 7 é um grupo de metais de transição, tá? Os metais de transição, eles têm altas densidades. E está no quinto período, lá embaixo, né? Então, aqui o grupo X, o elemento do grupo, no caso aqui, elementos do grupo X, tá? Número 25, os metais de transição possuem altos pontos de fusão em relação aos metais dos elementos representativos. O que se pode concluir sobre as forças de atração entre os átomos desses metais? Bom, galera, como os metais de transição têm maiores pontos de fusão, o que a gente pode, então, concluir é que, com relação às forças, é que são de alta intensidade, tá? São forças de alta intensidade, tá certo? Muito fortes, muito fortes. Então, por isso que eles vão ter altos pontos de fusão, porque as forças são de alta intensidade, ou seja, muito fortes. O que se pode concluir sobre as forças de atração? Número 26. Dentre os elementos abaixo, qual possui o menor e o maior ponto de fusão? Galera, essa questão de ponto de fusão, né, é uma confusão grande. Vou trazer aqui para vocês uma explicação com relação ao ponto de fusão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui um instantâneo, vou fazer aqui um print aqui instantâneo, para explicar a vocês como é que funciona essa questão do ponto de fusão, tá bom? Então, vou tirar aqui um print instantâneo. Aqui está, mais ou menos. Aqui está. Como é que funciona o ponto de fusão. E vou jogar aqui dentro do PowerPoint, tá bom? Vamos jogar aqui. Bom, aqui está a tabela periódica, como varia o ponto de fusão. O ponto de fusão ele varia, ele concorda com a densidade, né? Então, os elementos com maior ponto de fusão estão mais ao centro da tabela e mais abaixo, né? Porque quanto maior aumenta a densidade, maior aumenta o ponto de fusão. Porém, os metais alcalinos e alcalinos terrosos têm um comportamento anômalo, tá? Então, o ponto de fusão ele concorda com o comportamento da densidade, porém, nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, esse comportamento é anômalo, tá certo? Então, é assim que funciona. Muito bem. E a gente falando dessa questão, a gente agora vai tentar colocar esses elementos aqui, tentar dizer quem é que tem o maior ponto de fusão e o menor. Eu vou falando, vocês vão anotando, tá? Quem possui o menor ponto de fusão e o maior? Entre rênio e silício. Aqui está fácil. Rênio, ele tem maior densidade, então ele vai ter maior ponto de fusão, tá bom? Menor e maior. Então, vamos botar aqui na ordem, né? Menor e maior. É melhor assim, não é isso? Vamos colocar aqui, então, a ordem menor e maior, tá bom? Vou botar a ordem aqui menor e maior. Então, menor, silício e maior, rênio. Tá? Então, aqui vai ser silício e rênio. Silício porque ele está lá no grupo 14, tá? É um grupo lá que tem não metais, semimetais, é o menor ponto de fusão e o maior é o rênio. Aqui, ferro, enxofre e telúrio. O menor é o enxofre, um grupo lá que tem bastante não metais, e o ferro é o maior ponto de fusão, tá certo? Aqui nós temos cloro, rubídio e rutênio. O menor, com certeza, é o cloro, por se tratar de um ametal, tá? Por se tratar de um ametal, com certeza, a gente aposta que o cloro é o que tem o menor ponto de fusão. E o rutênio vai ter o maior ponto de fusão, por se tratar de um metal de transição de grande massa, tá? E na letra de grande densidade também. E na letra D,
O que tem o maior ponto de fusão aqui, a gente vai dizer que é o menor, né? É o níquel, tá? E o maior é o ósmio. Níquel está lá em cima, né? Ele está lá em cima no quarto período, tá? O arsênio. O arsênio tem um ponto de fusão levemente maior do que o níquel. E o maior ponto de fusão de todos é o ósmio, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na tabela periódica para a gente poder se orientar aqui com relação ao ponto de fusão do níquel e do arsênio. Bom, aqui eu me enganei, né, pessoal? Como estão no mesmo período, níquel e arsênio, o níquel é mais denso do que o arsênio, tá? Então, o ponto de fusão do níquel é maior, tá bom? Então, vou lá corrigir. Então, aqui, o menor ponto de fusão vai ser arsênio e o maior vai ser o ósmio. Voltando na tabela, o ósmio está aqui, ó, maior ponto de fusão, maior densidade, tá certo? E agora a gente vai para as próximas questões, né? A próxima questão, que é a 27, já está aqui. Coloca os elementos em ordem crescente de ponto de ebulição. Ponto de ebulição segue a mesma pegada dos pontos de fusão, tá? Coloca em ordem crescente. Vamos colocar em ordem crescente aqui? Criptônio, xenônio, neônio e xenônio. Qual seria a ordem crescente aqui? A ordem crescente. Vamos lá. Como é uma família, né? É uma família, o ponto de fusão e de ebulição cresce quanto maior a massa vai crescendo, né? Quanto maior a massa. Então, ponto de fusão e ebulição menor é o do xenônio, depois do criptônio e depois, neônio, depois criptônio e por último o xenônio, tá? O xenônio tem o maior ponto de ebulição, tá? Aqui, ó. Vamos tirar a dúvida, professor. Vamos tirar a dúvida. Tá aqui, ó. Neônio, criptônio e xenônio, tá? Olhando lá a tabela do ponto de ebulição, ó, vai crescer nesse sentido porque aumenta a massa, tá, pessoal? Aumenta a massa, aumenta a densidade, aumenta o ponto de fusão, aumenta o ponto de ebulição, tá? Então, não vamos decorar, vamos apenas se ligar nas questões que são óbvias. Aqui nós temos prata, cádmio e ródio, tá? Prata, cádmio e ródio. Vamos lá localizar. Ó, prata e cádmio e ródio. Então, como é que aumenta o ponto de fusão e de ebulição? Aumenta para o centro. Então, a sequência é essa: cádmio, prata e ródio, tá? Da extremidade para o centro. Então, vai ser cádmio, prata e ródio, tá? Então, voltando lá, cádmio, prata e ródio. Essa é a sequência do aumento de ponto de ebulição. Ródio, ósmio e níquel. Tabela periódica. Aí nós temos ródio, tá aqui, ó, ósmio e níquel. Aqui é fácil. Aqui, com certeza, o menor ponto de ebulição é níquel, depois ródio, depois ósmio. Então, níquel, ródio e ósmio, tá? Níquel, ródio e ósmio. E aqui, rutênio, irídio e manganês. Vamos lá, tabela periódica. Rutênio, irídio e manganês. Manganês, como está aqui em cima, é o que tem o menor ponto de ebulição. Depois vem o irídio, né? Deixa eu lembrar aqui. Não, manganês, eu já esqueci. Rutênio, irídio e manganês. Então, nós temos rutênio, irídio e manganês. Então, manganês, rutênio e irídio aqui, ó. Rutênio, essa diagonal aqui, ó. Manganês, rutênio e irídio. Então, manganês, rutênio e irídio. Pronto. Questão 28. Associe aos elementos abaixo os seguintes grupos e períodos.
Então, nós temos aqui o elemento X, com temperatura de ebulição 5.500 graus Celsius, o elemento Y, com temperatura de ebulição 906, e o elemento Z, com temperatura de ebulição 2.210 graus Celsius. Qual é o elemento que faz parte do grupo 12 e ao quarto período, letra A? Qual elemento está no grupo 11, quinto período? Qual elemento está no grupo 8, sexto período? Bom, pessoal, aqui tem as dicas, né? A dica é o seguinte, ó. Analisando a tabela periódica, o grupo 8 ele é um grupo bem central, tá? É um grupo dos metais de transição. Presta atenção aqui na tabela periódica, olha só. Então, quando nós vamos aqui na tabela periódica, o grupo 8 é um grupo bem central, tá? Então, esse aqui é um grupo candidato a ter valores altos de ponto de ebulição, tá certo? Aí, quando você vem aqui para grupo 12 e grupo 11, são grupos também de metais de transição, porém são grupos mais periféricos. Presta atenção. Ó, grupo 11 e 12 são mais afastados do que o grupo 8, tá certo? Aí vamos ver o período. Vamos ver o período aqui? Ó, grupo 8, sexto período. Grupo 11 é o quinto e grupo 12 é o quarto. Então, o grupo 8 é o sexto período. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é aquela coisa, né? Onde é que estão os elementos com maior ponto de ebulição? Estão onde estão os elementos com maior densidade. Como é o comportamento? O comportamento nos períodos é do centro, da extremidade para o centro, tá? Então, aqui no centro estão os elementos com maior densidade e com maior ponto de ebulição e também de fusão. Com relação às famílias, a gente sabe que o aumento da densidade do ponto de fusão e de ebulição ocorre quando a gente vai passando de um período para outro. Ou seja, se eu estou aqui no grupo 8, o rutênio tem um ponto de fusão e ebulição maior do que o ferro. Tá? O ósmio é maior do que o rutênio, tá certo? Então, voltando lá para a questão, a gente pode afirmar que o elemento X ele pertence ao grupo 8, tá? Então, o elemento X pertence ao grupo 8, ok? Por quê? Porque ele tem o maior ponto de ebulição e o grupo 8 é o que está localizado mais ao centro. O elemento Y é o que tem o menor ponto de ebulição, está no grupo 12, que é o grupo que é mais periférico, né, mais escanteado, não é isso? E o elemento Z, que tem um ponto de ebulição intermediário, ele é do grupo 11, tá? Que é um pouquinho mais ao centro do que o grupo 12. Tanto é um pouco mais ao centro do que o 12, como também o período é maior. O período sendo maior, tem mais camadas, tem maior massa, tem maior densidade, vai ter maior ponto de ebulição do que o elemento Y, tá certo? Ok. Questão 29. Entre os átomos de enxofre e cálcio, qual tem a maior afinidade por elétrons? Pessoal, essa é uma pergunta fácil, tá? A gente pode analisar na tabela periódica ou pode fazer a distribuição eletrônica, tá certo? A gente poderia fazer simplesmente a distribuição eletrônica. Se você fizer aqui a distribuição eletrônica, tá? O elemento enxofre, vou fazer aqui, tá bom? Aqui na tela mesmo, ó. O elemento enxofre, ele tem número atômico 16, tá certo? Então, número atômico 16. Vamos colocar ele aqui maior, tá? Vamos colocar assim. Então, ele vai ser um S2, tá? Ele é um S2, 2S2, vou separar um pouquinho, 2, vamos separar um pouquinho, 2P6, tá?
3s2 opa, 3p4, certo? Então, vou só aumentar aqui para a gente olhar, ó. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 16. E o elemento que a gente está comparando com o enxofre é o elemento cálcio. O elemento cálcio tem número atômico 20. Professor, mas como é que essa questão pode vir? Como é que ela vem? Ela vem com a tabela periódica ou vem sem a tabela periódica? Presta atenção, galerinha. Com a tabela ou sem a tabela, se ela vier com a tabela, beleza. Mas se ela vier sem a tabela, a questão precisa lhe dar os dados, né, de número atômico, pelo menos, tá? Dos números atômicos das duas espécies, tá certo? Então, aqui está a distribuição do cálcio, ok? Ó, e aí fica fácil de nós analisarmos. O enxofre, ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Automaticamente, ele já tem um tamanho menor do que o cálcio, tá? Ele é menor do que o cálcio. Essa é uma característica importante para definir a afinidade por elétrons, o tamanho. Então, o enxofre é menor do que o cálcio. E a segunda coisa é você analisar a camada de valência, tá? A camada de valência do cálcio, que é formada por esse último subnível, ela tem 2 elétrons, tá? Ela tem 2 elétrons. E a camada de valência do enxofre, a camada maior, tem mais subníveis. Deixa eu pegar só aqui, tá, pessoal? Vou pegar um círculo aqui para poder a gente circular aqui o enxofre, tá? Ó, no caso do enxofre, a gente tem isso aqui, ó, a camada de valência do enxofre, 3s2, 3p4. Então, são 6 elétrons na última camada, tá? Então, o átomo é menor e tem 6 elétrons na última camada. O átomo é maior e tem 2 elétrons apenas na última camada. Então, com certeza, o enxofre ele vai ter uma maior afinidade por elétrons devido ao efeito do tamanho, ele é menor, e também como ele tem mais elétrons na última camada, a tendência aqui é que ele esteja mais próximo de completar o octeto do que o cálcio, tá? Então, a resposta é enxofre. O elemento que tem maior afinidade eletrônica é o enxofre, e a justificativa já está aqui por conta dessas observações que nós fizemos, tá? Então, aqui a justificativa envolve o tamanho do átomo e envolve o número de elétrons na última camada, tá ok? A tendência do cálcio é perder elétrons e não ganhar, tá certo, pessoal? Até porque se trata de um metal alcalino terroso. Questão 30. Considere os seguintes valores da eletroafinidade de 3 átomos. Galera, a eletroafinidade é também conhecida como afinidade eletrônica, tá? Então, nós temos aqui, ó, como são as energias envolvidas nos processos eletrônicos de subpartículas, né, de tamanho atômico, de dimensões atômicas, são energias muito pequenas, tá? Então, criou-se uma unidade específica, né, própria para medir essa energia. E essa energia é medida em elétrons-volt, tá? Então, vamos lá. Olha só a eletroafinidade de 3 elementos aqui, ó, 3 átomos de 3 elementos químicos diferentes. O enxofre, menos 2,07. Isso quer dizer que a energia é liberada, tá, pessoal? A energia é liberada. Bromo, menos 3,37. E fósforo, menos 0,75. O sinal negativo, ele não tem significado matemático. O significado dele é físico, tá? Então, não liguem para ele, apenas entendam que é energia liberada. Então, quem libera mais energia? Quem libera mais energia que é o bromo. Ele libera 3,37 elétrons-volts, tá bom? De energia. Quem libera depois mais um pouquinho é o enxofre, que é 2,07, e quem libera menos é o fósforo, 0,75. Então, o valor negativo aí, o sinal negativo,
não tem valor matemático, tá? Significa dizer que a energia está saindo, está sendo liberada. Quem libera mais é o bromo. Qual desses átomos tem a maior afinidade por elétrons? Galera, a maior afinidade por elétrons, ela é dada para aquele átomo que libera mais energia. Então, quer dizer que quanto mais a energia que está sendo liberada, isso está mostrando indiretamente o quanto ele ficou satisfeito, né? Ou a energia que ele colocou para fora, né? Essa energia tornava o sistema mais instável, né? Então, quanto mais energia liberada, maior foi a satisfação, entre aspas, aí, tá? Do átomo em receber aquele elétron, tá certo? Então, o elemento que tem a maior afinidade por elétrons aqui é o bromo, tá certo? Então, a resposta aí, bromo. Continuando aqui nossa resolução, questão 33. Responda ao que se pede utilizando a tabela abaixo. Nós temos aqui uma tabela, tá, pessoal? Ela é uma tabela periódica, porém customizada, né? Adaptada, tá? Com elementos genéricos aí. Vamos lá. Letra A. Entre os elementos representados na família dos gases nobres, qual apresenta primeiro potencial de ionização maior? Bom, então a família dos gases nobres é essa aqui, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, só existe um elemento, né, na família dos gases nobres aí, que é esse elemento com a letra I, tá? Então, vai ser ele mesmo, né? A resposta aqui vai ser esse elemento da letra I, tá? Só existe esse elemento aqui, não há outro. Letra B. Entre os elementos representados no terceiro período, qual apresenta o primeiro potencial de ionização maior? Então, o terceiro período está aqui, ó. Começa com a letra B, né? O elemento B. Olha só. Qual apresenta o primeiro potencial de ionização menor, tá? Menor. Então, o menor vai ser o que tem o maior raio. E a gente aprendeu que no mesmo período, o que conta para a gente saber qual é o menor raio é a carga nuclear. Então, a menor carga nuclear aqui é do elemento B, tá? Então, ele vai ter o menor potencial de ionização, tá? O elemento B é o que vai ter a menor carga nuclear. Então, a gente vai... A resposta aqui é do elemento B, tá certo? Então, elemento B. Letra C. Entre os elementos representados, qual é o que apresenta a primeira afinidade eletrônica maior? Então, entre os elementos apresentados aqui, de todos eles, pessoal, entre todos eles, qual que tem a maior afinidade eletrônica? Com certeza, é um elemento que está aqui próximo aos gases nobres, porque quem está próximo aos gases nobres está próximo de completar o octeto, tá? De acordo com a teoria da estabilização através do octeto, né? Então, esse elemento H, ele é o candidato com maior afinidade eletrônica. Então, é esse elemento H. Então, vamos botar aqui a resposta, tá? Então, o elemento H, tá? Então, o elemento H é o que tem a maior afinidade eletrônica. Com certeza, o elemento H. Vamos continuar aqui analisando. Letra D. Entre os elementos representados no quarto período, ou seja, começa aqui na letra L, elemento L, qual exige a menor quantidade de energia para perder o primeiro elétron? É assim, é a mesma pergunta que está aqui, pessoal. Qual que vai ter o primeiro potencial de ionização menor? Então, ó, no quarto período, é o próprio elemento L, né? Como a gente fez aqui com o B. Então, o próprio elemento L é o que vai exigir a menor energia. Então, a resposta aqui da letra D é o elemento L. Letra E. Entre os elementos representados, qual que libera a maior quantidade de energia pela entrada do primeiro elétron? Olha,
vai liberar a maior quantidade de energia aquele que tiver a maior afinidade eletrônica. Então, novamente, é o elemento H. Tá? Então, o elemento H, como é o que tem a maior afinidade eletrônica, é o que vai também liberar a maior quantidade de energia. Então, aqui, resposta, letra H. Tá? F. Entre os elementos representados, qual que possui átomos de maior tamanho? Com certeza, maior tamanho vai estar aqui, nesse período, que é o último período aqui, e vai ser esse elemento aqui representado pela letra A. Numa tabela periódica comum, esse elemento é o frâncio, lembram? Mas aqui a gente vai chamar ele de A. Tá? A gente vai chamar aqui esse elemento por A. Ok. Essa foi a questão 33. Questão 34. Responda ao que se pede com base na tabela abaixo. Então, a mesma coisinha, tá? Dessa tabela aqui. Mudou só a posição das letras. Entre os elementos... Sim, essa questão aqui, 34, é número 1, tá? Entre os elementos representados acima, escreva o que possui maior eletronegatividade. Galera, o que possui maior eletronegatividade, com certeza, é o elemento F aqui, tá? Então, com certeza aqui é o elemento F. É o que possui a maior eletronegatividade. É esse elemento F. Por quê? Porque ele está próximo ali dos gases nobres, né? O grupo dos halogênios. Então, esse elemento F. Qual que tem a maior afinidade eletrônica? Também o F. Vamos dizer que é o F também, que possui a maior afinidade eletrônica. Tá? Só tem ele por ali, né? Então, a gente vai dizer que é o F. Tá certo? Esse elemento F. Vamos lá aqui, vou tentar pegar aqui. Opa, peguei agora. Tentar pegar aqui, vai. Ok. Letra C. Qual que tem o maior potencial de ionização? Qual é o que vai exigir mais energia para perder um elétron? Olha, quem exige mais energia para perder o elétron, com certeza é o gás nobre, tá? Então, vai ser o elemento I. O gás nobre ele vai exigir mais energia para perder o elétron. Então, com certeza, é ele que vai exigir maior energia para perder o elétron. Tá? Densidade. Qual que tem maior densidade? De acordo com a gente sabe, os elementos mais densos estão aqui no meio. Então, vai ser esse elemento G. Tá certo? Então, o elemento G... O elemento G ele vai ser o elemento com maior densidade. Aqui a gente vai escrever elemento G. Qual o elemento que tem maior tamanho? O elemento com maior tamanho é o elemento A. Né? Aqui no caso é o M, né, pessoal? Aqui no caso é o M, nessa questão. É esse elementozinho que está aqui, é o M, maior tamanho. Quem tem o maior volume atômico? Né? Olha só, a questão do volume atômico é o seguinte. O volume atômico ele é uma propriedade que aumenta do centro para as extremidades. Tá? É o contrário da densidade, né? Que é da extremidade para o centro, o volume atômico aumenta do centro para a extremidade. E também tem a ver com o número de camadas que o átomo tem. Então, esse átomo do elemento M é o que tem o maior volume atômico aqui. Tá? O maior volume atômico é ele aqui. Tá certo? Se houvesse um elemento gás nobre aqui embaixo, né? Aqui por baixo, um elemento gás nobre seria ele, mas no caso não tem, então é o elemento M. Ok, pessoal? Número 2. Entre os elementos LJ, qual apresenta maior ponto de ebulição? Entre os elementos L e J, qual que tem o maior ponto de ebulição? O ponto de ebulição aumenta
com a densidade. A densidade aumenta com a massa. E a massa do elemento L é maior do que a massa do elemento J. Presta atenção. O ponto de ebulição ele aumenta com a densidade aumenta com a massa. Então, o elemento L tem maior massa do que o elemento J. Logo, o elemento L tem maior ponto de ebulição, tá? Então, quem tem o maior ponto de ebulição é o elemento L. Então, aqui a resposta, elemento L. Certo? Elemento L. Maior ponto de ebulição. Entre os elementos A, C e E, qual o de maior ponto de fusão? Vamos voltar aqui, né? A, C e E. A, C e E. Qual o maior ponto de fusão? A, C e E. Muito bem, ó. Qual o maior ponto de fusão entre os elementos A, C e E? Vamos observar que o ponto de fusão ele aumenta com a densidade, assim como o ponto de ebulição. O elemento com maior densidade é o elemento C, tá? Então, o elemento C ele vai ser o elemento com maior ponto de fusão. Então, aqui a gente vai colocar que é o elemento C. Ok? O elemento C, o maior ponto de fusão. Quais os elementos entre os apresentados lá na outra página que apresentam 5 camadas eletrônicas? Olha, galera, vão apresentar 5 camadas eletrônicas, todos que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos que estão no quinto período vão apresentar 5 camadas eletrônicas, os elementos A, B, C, D e E, tá certo? Então, os elementos aqui descritos, como A, B, C, D e E. Então, aqui é só colocar A, B, C, D e E. Esses elementos eles vão apresentar 5 camadas eletrônicas, A, B, C, D e E. Ok? Entre os elementos acima, ou na página anterior, registre os que pertencem às seguintes famílias. Metais alcalinos. Quem é que pertence aos metais alcalinos aqui? Ó? Grupo 1, Ga e M. Então, vamos lá, grupo 1. Então, a gente já bota aqui, ó. Ga e M. Então, G, A e M. Então, esses 3 elementos aqui, ó, eles são metais alcalinos, tá? Ga e M. Certo? G, A e M. Vamos corrigir? O elemento G não é metal alcalino. Vamos corrigir, né, pessoal? O elemento G está no lugar do hidrogênio. Então, vamos botar apenas A e M, tá? Voltando aqui para explicar, o elemento G está ocupando o lugar do hidrogênio, tá? Então, não é metal alcalino. Então, apenas A e M. Calcogênios. Calcogênios é o grupo 16, tá? Calcogênios é o grupo 16, ó. Vamos contar, então? Grupo 16, ó, 18, 17, 16. Então, o calcogênio é o elemento I, tá certo? Calcogênio é esse elemento I. Então, deixa eu voltar aqui. Às vezes vem o que eu quero. Às vezes não, às vezes vem o que eu não quero. Então, o elemento I é o calcogênio, tá? Voltando. Aqui, ó. Calcogênio é o elemento I, tá aqui, ó. Certo? Halogênios. Quem são os halogênios aqui, ó? F e E. Então, F e E são os halogênios. Então, F e E são os halogênios. Metais alcalinos terrosos, grupo 2, apenas o H, né? Apenas o H são metais alcalinos terrosos. Apenas o elemento H. Gases nobres,
E aí, voltando aqui para mostrar a vocês quem são os gases nobres, J e L. J e L são os gases nobres. Então, os elementos J e L são os gases nobres. Questão 35. Entre o elemento de número atômico Z igual a 12 e o de número atômico Z igual a 20, qual que apresenta maior volume atômico? Bom, essa é questão simples, tá? A gente já fez, inclusive, aqui, uma questão anterior, ó, a distribuição do elemento com o número atômico 20. Vamos pegar isso aqui emprestado? Vou pegar isso aqui emprestado, tá, pessoal? Vou pegar isso aqui emprestado, trazer para cá e vou pegar a distribuição lá emprestada também, certo? E trazer para cá, ok? Então, ó, o número atômico com Z igual a 12, pessoal, vamos dar um spoiler aqui, é o magnésio, tá certo? Então, aqui é o magnésio. 12, então vai terminar aqui, ó, 3S2, tá certo, pessoal? Vai terminar aqui em 3S2, esse elemento com número atômico 12. Então, um termina com 4S2, um termina com 4S2 e o outro termina com 3S2. São dois elementos da mesma família, tá? Do mesmo grupo, tá certo? Aqui muito fácil, tá? Esse elemento tem maior massa. Como tem maior massa, vai ter maior número atômico, tá, pessoal? Automaticamente. Vai ter mais camadas, tá? Vai ter mais camadas. O número de camadas sendo maior, ele vai ter um maior volume do que o anterior a ele, tá? Então, o magnésio tem menor volume atômico. Então, o elemento que apresenta maior número atômico, aqui a gente coloca que é o elemento que tem número atômico 20, tá? O elemento que tem Z igual a 20, tá bom? Então, o elemento que tem Z igual a 20 é o que tem o maior volume atômico. Então, a resposta é Z igual a 20. Agora, a questão 36. Para os elementos do número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, responda qual que possui primeiro potencial de ionização maior. Galera, aqui é uma questão muito simples, porque ela está pegando apenas um período, tá? Está pegando o período aqui, o segundo período da tabela periódica, tá certo? Ó, elementos com número atômico 3 até o 10, tá? Segundo período da tabela periódica, beleza? Então, a gente sabe que quando aumenta, ó, se eu estou no mesmo período, o número de camadas é o mesmo, tá? Então, o que vai aumentar o volume não, o que vai aumentar o tamanho do átomo, por exemplo, ou não, né, é a carga nuclear. Isso é uma importante informação, tá certo? Então, voltando aqui. Qual que possui o potencial de ionização maior? É o que está mais lá no canto, né? É o que tem maior carga nuclear, vai ser o quê? O gás nobre. Então, o gás nobre é o que vai ter o potencial de ionização maior. Vai ter a maior carga nuclear. Vai ser o elemento 10. Tá certo? Então, aqui, eu só vou responder essa questão colocando o número, tá certo? Então, aqui a resposta é 10. Então, a primeira resposta aqui, o elemento com maior potencial de ionização é o gás nobre, que tem número atômico 10. Tá? Número atômico 10. O que possui maior afinidade eletrônica não é o gás nobre, é o que está encostado nele, tá? O que está encostado no gás nobre é o que tem número atômico 9. Vá lá na tabela periódica, tá? Esse elemento aqui é um halogênio, é o que tem a maior afinidade eletrônica. Qual que possui átomos maiores? Quem é que tem o maior volume? Ó, como estamos no mesmo período, o que tem o maior átomo é o que tem número atômico menor, porque a carga nuclear é menor, tá, pessoal? Então, o maior raio
E o maior tamanho é quem tem a menor carga nuclear. Então, é o elemento de número atômico número 3. Qual é o de energia de ionização menor? Também é esse senhor, esse elemento de número atômico número 3, tá? Ele é o que vai ter energia de ionização menor, tá bom? Vai ser mais fácil tirar o elétron dele porque ele vai ter apenas 3 prótons no núcleo, tá? Então é isso. A gente está encerrando aqui essa bateria de questões, tá bom, pessoal? Agora fique de olho na avaliação que vem aí, ok? Até mais, um grande abraço. Valeu, curta o Química de